Esse é um dos poucos laboratórios que restam na cidade para experimentações artísticas. Entrem. Chegamos, gente. Este lugar sagrado, um laboratório fotográfico analógico. Exatamente. Esse aqui é o Alexander. Bom, os fotogramas do Man Ray nada mais são do que a relação mais direta que você tem entre a luz e os sais de prata que estão na folha de papel fotográfico. E lembrando que se vocês colocam um objeto diretamente sobre o papel, ele vai criar uma situação de alto contraste. Se vocês colocam alguma superfície translúcida, vocês podem ganhar tons de cinza. Se houver uma distância, pode criar uma certa situação mais esfumaçada. Vocês poderão criar 6 fotogramas, mas deverão apresentar para a gente lá no estúdio apenas 3. E esses 3, vocês deverão dar um título para cada obra. E lembrem que nós estamos pensando em composições. O Alexandre vai nos mostrar o passo a passo de como funciona a criação dos fotogramas. Tem o uso do revelador, do fixador, interruptor também, o banho de água e como seca todo o trabalho. Esse aqui é um ampliador e ele tem um timer nele. Se você apertar esse primeiro botão preto aqui, ele acende e mantém o ampliador aceso. Então, a gente pode ajustar esse ampliador subindo e descendo ele. Tudo onde bater luz vai ficar preto. Onde não bater luz vai ficar branco, né? Ou negativo. Como é que a gente regula o tempo de exposição do papel, do objeto? Cada objeto tem uma transparência, né? Ou um tipo de reflexo. Tá. Então, a gente tem que testar isso com uma técnica que a gente chama faixa de teste. A gente corta um pedaço do papel, a gente vai colocar esse papel e em cima dele o objeto e com algum papel preto, a gente vai tapar e fazer faixas, né? Essas faixas, elas vão ser somatórias de tempo. Então, vocês vão proteger todo esse objeto e disparar o timer. Ele vai apagar sozinho. E aí, nisso, vocês vão andar um pouquinho e apertar de novo. Essa primeira faixa, ela estava com 2 segundos. Quando a gente andou um pouco, somaram mais 2 segundos nela e na nova a gente tem 2 segundos. Quando a gente andar mais uma vez, a primeira faixa vai estar com 6 segundos, a segunda com 4 e a última com 2. Cada cabine tem uma luz vermelha. Vocês vão ter que manipular o papel com muito cuidado, assim. Porque caso vocês ponham o papel com o ampliador aceso aqui, vocês vão acabar perdendo um dos papéis de vocês e vocês têm um número limitado de papéis, né? Tem gavetas aqui, ó, que elas não deixam a luz passar. E vocês guardem seus papéis aqui e só coloquem ele aqui para expor na hora que vocês tiverem certeza que não tem nenhuma luz acesa, que toda a composição tá ok. Aqui a gente tem também um filtro vermelho que ele torna essa luz branca que queimaria o papel numa luz segura para a gente usar. Pessoal, vejam só. Além dos objetos pessoais que a gente pediu para vocês trazerem, vocês terão aqui também uma infinidade de outros brinquedinhos, objetos, texturas que vocês podem utilizar nas composições, ok? Vocês têm aqui quase que um jardim zoológico cheio de dinossauros, régua, parafusos, ferramentas, papéis que vocês podem usar inteiros, podem recortar. Parece que é uma brincadeira ali, se jogar qualquer objeto no papel que vai dar certo e tal, mas não. Se você não tem o mínimo de sensibilidade ali, de uma certa cultura visual, você não consegue realmente criar um trabalho com ritmo. O papel fotográfico está aqui. Ele tem que ficar sempre dentro da gaveta para garantir que não entre luz nele e vocês não percam papel. Então, isso aqui a gente só pode manipular no escuro. E aqui a gente tem um relógio, que aí ele vai estar correndo sempre o tempo. E a gente tem os tempos corretos para cada químico. Se vocês não processarem da maneira correta, vocês vão ter alterações no papéis que pode ser que prejudique no final, na hora que vocês forem apresentar. Aqui a gente põe o papel, submergindo ele inteiro dentro do químico, e aí a imagem está aparecendo. O ideal aqui é ficar 1 minuto, porque a prata ela tem que completar um processo químico. E esse processo químico ele leva 1 minuto. Então, se vocês não prestarem atenção nesse tempo, pode ser que vocês tenham uma variação tonal entre cópias. E aí... E você botou 1 minuto aí? Foi pra, aqui é 1 minuto. Tocar? Foi. Aqui desse lado também tem um relógio. Eu tô olhando desse lado aqui. Olham no número que ele tá quando começa, ele completou uma volta 1 minuto. Eu nunca tinha entrado lá. Essa questão da bidimensionalidade do Man Ray é algo muito interessante.
mas por vezes ela acaba se tornando muito simples, né? Colocando a tridimensionalidade, uma luz indireta que vem lateral, eu acho que a gente conseguia se desassociar do objeto e começar a criar mundos paralelos, que era o meu objetivo. Usei a lanterna do celular para jogar uma luz bem baixa, bem lateral, que conseguisse criar sombras bem profundas dentro do papel. Eu expus pouco tempo, porque é um teste, na verdade, com celular, então ele é mais sensível, né? A gente tem menos noção de como é que vai acontecer a coisa. Tô criando aqui um cenário de praia, um barco à vela. Certo. O desenho chega a ser infantil assim, mas eu acho que nessa técnica vai ficar interessante. Tava montando, de repente apagou a luz e fala, meu Deus, e agora? Você quer pegar um negócio do lado e ficar complicado. Mas dá uma atmosfera intrigante, faz você querer criar alguma coisa ali. É um ambiente diferente de tudo que a gente está acostumado e empolga, né? Me empolgou aquele ambiente. Tava usando alguns elementos que eu tinha disponível. Quando você vê, então, a imagem aparecendo, nossa, é incrível. É um momento mágico da fotografia, vale a pena todo o esforço. Estou usando alguns objetos que eu achei aqui, né? E uns que eu trouxe. E eu vou fazer, acho que uma coisa mais de referência à natureza. Não sei se vai ser mais... Eu já conhecia a técnica do fotograma, mas nunca tinha uma quantidade limitada de papéis. Mas o meu teste me mostrou bem, né? A resposta dos materiais que eu tava querendo usar. E a partir do teste, eu escolhi um que eu queria trabalhar essa questão das transparências, né? Dos nuances, das várias camadas. Nossa, foi uma prova deliciosa de fazer. Eu gostei muito. Esqueci até que tava filmando. Fiquei que nem criança, assim, mesmo eu já tendo visto representação disso em filme, em vídeo. O ambiente me assustou, assim, que eu falei assim, meu Deus, eu não sei mexer nisso. Foi criando várias interrogações na minha cabeça. Depois eu vi que até que é simples, realmente é só a criação mesmo, que é o complicado, o resto é manual, assim, é uma técnica, né? Aí depois eu tinha um brinco, né? O meu brinco, ele tem formas, assim, bem interessantes. Disparou. Aí já vou indo, né? Anda um pouquinho. Só anda quando a luz apagar. Só quando a luz apagar, tá? Lá, aí eu clico de novo. Eu já ver as fotos aparecendo assim pra você, ela vem no químico, né? Vai surgindo. Depois na última foto foi tranquilo de fazer. Você fica meio assim desesperado, né? Primeira vez que faz, né? É muito mágico. É muito lindo. A ideia do meu ensaio, sem querer, apareceu, né? A produção chegou com uma caixa cheia de objetos. Eu meti a mão na caixa e peguei um monte de chave. Tentar fazer um pouco do universo, assim, de acordo com como eu entendo, né? Não fiquei assustado, porque eu sei que quando a luz vermelha é acesa, é aí que a mágica começa a acontecer. Se todo o equipamento for manuseado corretamente, vai sair um trabalho legal. E sem querer eu comecei a montar espaçonaves. Acabou saindo, foi algo que eu não elaborei, né? Eu não pensei pra fazer e simplesmente aconteceu e eu gostei bastante. O algodão vai ficar Ele branco. vai ficar preto ou cinza, assim. Tudo que você proteger da luz vai ficar branco ou cinza. Fiquei um pouco ansiosa porque eu sou bem desastrada. De eu esbarrar em alguma coisa, quebrar alguma coisa. Principalmente que era tudo muito escuro. Como era uma narrativa, né? Não era uma foto para cada um. Eu fiz o pentagrama no acetato. Era o mesmo cenáriozinho, só com elementos diferentes. Um ritual, uma sessão espírita, porque eu sabia que podia mexer com as mãos. Gente, preciso de mãos. Alguém se prontifica. Mas cada objeto ali separado também dava para criar alguma coisa. Uma prova surpreendente sem o uso de câmeras. Cada fotógrafo precisou criar 3 imagens na técnica analógica dos fotogramas. Márcia Xavier é a jurada convidada para avaliar esse desafio. Hora da avaliação, hora da verdade, depois dessa aventura. É a hora que eles mais gostam. Bom, a convidada de hoje é a Márcia Xavier, artista visual, que vai auxiliar vocês nessa avaliação. Bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui, conversar sobre fotografia.
E é bastante oportuno também a gente ter a Márcia Xavier aqui, porque ela acabou de fazer uma belíssima exposição em Portugal, o corpo dentro do corpo, né? Com uma série de fotogramas, que tem o nome de monocromo, né, Márcia? Então, eu escolhi o nome monocromo porque eu estava lendo sobre a origem da representação humana. A primeira coisa que foi feita para representar o homem foi o desenho da sombra do homem na caverna. Então, o homem ia viajar para caçar e a mulher ia lá e fazia a sombra dele para ter ele por perto enquanto ele estava viajando. E essa essência da sombra foi exatamente o exercício que eles fizeram, não é, Cláudio? Lá no laboratório do SESC. É interessante. A sombra tem um aspecto curioso da nossa sombra, como se fosse uma coisa ruim, né? Da luz e a sombra. Mas eu tenho um daguerreótipo de 1860, por aí. E eu sempre admiro muito, porque eu abro aquela caixinha e olho, e aquelas meninas duas que estão ali, aquilo é a sombra delas, quer dizer, a conexão direta da luz tendo batido nelas, impresso num processo que é positivo único. Eu abro quase se fosse um santuário, guardando isso que você falou da imagem da caverna. Estamos todos prontos para avaliação? Vamos lá? Bora. Vamos. Então quem vai ser o primeiro ou a primeira? Com Elisa. Essa série, eu dei o título simples, Metal. Certo. Ela é simples. Ela é bem gráfica, né? E tem uma coisa do desenho também, né? Ela tem toda uma configuração de movimento também, né? Você sente um trânsito. Tem uma dinâmica, uma né? dinâmica, né? E um tempo de exposição grande. Eu quis colocar uma... Para dar essa coisa gráfica, Sim. você tem um destaque no metal, né? Quase que pequenos haikais Sim, visuais, não? Sim, total. E porque isso lembra uma letra também, a gente fica querendo ler alguma coisa, né? Dizer alguma coisa. Foi uma experiência muito interessante, porque a grande maioria deles nunca tinha entrado no laboratório analógico. Claro, porque isso é coisa das origens da fotografia, que é o que o Feijó estava explicando, né? Eu tenho um comentário para fazer. Eu posso fazer? Lógico. Uma coisa meio ácida, assim. Ai, meu Deus. É incrível o material, eu amei. Amei. Agora, talvez até pela longa exposição, como a Márcia detectou aqui, ele fica entre a fotografia e o fotograma, né? O objeto, ele parece fotografado também, mais do que ele tem simplesmente a forma desenhada. Você tem um pouco de nuance de cinza e você tem uma coisa mais mágica do fotograma, que você tem a impressão de que esse é o parafuso, né? Essa região. Exato. Uma coisa legal de você testar aqui para uma próxima é você girar os parafusos e pegar um pouco o movimento, que eu acho que quebra um pouco tudo que você está fazendo aqui. Isso é uma coisa para você pensar para além, não que isso seja bom ou ruim, é para você ter mais possibilidade. Eu acho que é importante no trabalho de arte quando a gente desvia um pouco de caminho para tentar expandir um pouco os horizontes, senão a gente fica muito dominado. Aqui, para você não dominar a história, eu acho que era legal você bagunçar um pouco. Bagunçar da próxima vez, eu vou experimentar. Então, o próximo, Cláudio? Guilherme. Falando sobre o Man Ray, os fotogramas, é um processo muito experimental de também transformar os objetos em algo que eles não são realmente. E eu quis fazer um paralelo disso com as Cidades Invisíveis do Italo Calvino, que também é uma experimentação que ele faz. E meu trabalho, na verdade, é pegar essa ideia do Italo Calvino e do Marco Polo, que circula pelas cidades, e fazer uma experimentação representando ele dentro dos fotogramas. Então eu escolhi 3 cidades do Italo Calvino, das Cidades Invisíveis, e montei um projeto. A pessoa já saiu do quadrado. Como o Marco Polo fala, quando ele está narrando a história, ele é muito errante dentro do seu percurso, né? Então não tem um começo, um meio, um fim. Por isso o formato redondo permite você simplesmente circular, entender cada cidade como tivesse infinitos pontos de entrada, infinitos pontos de se mexer e de sair. Essa aqui é Balsi, que é uma cidade que flutua, que fica no ar, suspensa por pilares. E aqui a representação dela, que ele descreve, é das sombras longas que essa cidade faz no nascer do sol, no pôr do sol, que mostra como essa cidade está desconectada do chão. Essa aqui é Pentesileia, que é uma cidade, quando entra, não percebe que está nela, você nunca sabe quando você está presente, não está presente. É uma cidade gigantesca, onde tudo acontece o tempo todo. Essa aqui é Zora, que é uma cidade que, tentando se conservar ao extremo, sempre tentando não mudar absolutamente nada, ela acabou ficando parada no tempo, parada no tempo, parada no tempo, até que ela morreu.
Então são essas 3 cidades que eu apresento. Eu queria te pedir para você tirar aquele resto que tá aí dentro, porque isso daqui, embora você ache que não seja nada, eu fico achando que... Mas eu tiraria de dentro da bola, Exato. sabe? Eu acho bonito isso Então também. ela foi rápida para perceber que tinha outro conteúdo ali. A cidade tá aqui e seu discurso tá muito bom. A falta da bola aqui eu acho muito interessante também. Isso aqui parece uma coisa transparente, quando a gente tem é um acrílico, uma coisa assim, né? É um ponto de ligação de internet. Tá. Exatamente. Aqui é bonito porque eles têm realmente um movimento. Você eliminou da esfera essa parte que talvez seja mais instável da imagem, mais interessante. Eu não usei a luz vindo de cima. Eu usei uma luz de celular vindo lateralmente para justamente conseguir criar essas tais sombras que eram tão importantes para descrever as cidades. E também para driblar a coisa de você mascarar o que é, né? Ela virar uma outra coisa que era o que você estava querendo. E tem a incorporação do acaso, porque ele não sabia exatamente como ia dar essa sombra, né? Ótimo. Esse meio tom. E aqui deu um borrão, né? Deu uma coisa mais mágica. Né? Eu resolvi fazer uma dupla exposição. Então eu fiz uma de um lado, movi um pouquinho a câmera, né? E fiz outra do outro. Por isso que você tem o rastro. Exatamente. Né? E aí dá essa dinâmica, por que isso era uma que ele coisa... tem um formato diferente do que o objeto era na origem. Transformador. Exato. Agora, Guilherme, você aceita a sugestão da Márcia de incorporar ao trabalho são bem-vindas. Essa parte que, em princípio, seria descartada? Acho que pode ser interessante, sim. A ideia do círculo justamente surge daquilo que eu descrevi, desse lado errante que o Marco Polo coloca no livro o tempo todo, de um percurso muito que você não tem controle, né? Mas pode ser interessante, com certeza. Mas como a gente está no território do fotograma, que também é dar luz e amplificar sombras... Sim. Aqui, essa dica que a Márcia te deu é muito interessante, porque você tem a cidade aqui e o negativo dela aqui dentro. É verdade. Mas só tem uma coisa muito interessante, que ele tem sempre um bom discurso, né? E apresenta umas coisas esquisitas no final. Não tão substanciosas. E dessa vez você conseguiu, né? Você chegou lá. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Vitor, por favor. Esse ensaio aqui chama Mês em Anos-Luz. Eu imaginei espaçonaves, né, no meio do universo, números aleatórios que querem dizer caminhos diferentes, mas para um mesmo lugar, né, o mesmo objetivo. Minha companheira e eu, a gente está em processo de mudança de casa, então tá tudo correria, não sei o que eu vou fazer amanhã, à noite, como que vai ser. E sem querer, né, eu acabei pegando algumas chaves, peguei um garfo, tentei trabalhar tirando um pouco as chaves, aplicando luz de novo, para ver essa diferença, né? Você fez várias exposições, né? A gente vê que tem branco, cinza, né? Eu mudei um pouco a ideia, né? Eu ia usar essa numeração como o material de cada espaçonave dessa. Só que eu percebi que se fosse um trajeto diferente que essa espaçonave fosse pegar, talvez cairia melhor na história, porque tem vários caminhos para se chegar no mesmo objetivo. Levei para uma brincadeira lúdica, né? Foi bem divertido fazer os fotogramas. E tem os objetos que você não reconhece misturado com objetos que você reconhece facilmente. E esses números, na verdade, ficam fazendo a gente ficar fazendo conta, né? Sei lá. Mas sempre somos na frente, sempre. Eu resolvi colocar o número para ter uma referência, porque poderia se olhar assim e não era o objetivo. Dá vontade de dar uma bagunçada também, porque tem uma ordem aí muito forte. Eu fico com vontade do meio ser mais bagunçado também. O acaso é muito importante no trabalho. Essa coisa da contribuição milionária de todos os erros, que é uma frase do Oswald, acho que ela vem um pouco para ajudar a gente a sair um pouco do trilho, porque eu acho que a arte é importante quando a gente propõe algo que está fora do trilho, que eu acho que te domina e que te faz prestar atenção num trabalho de arte. Você fechando essa nave, isso pensando no outro trabalho, que aqui já está feito. Eu acho que a outra nave tinha que ser implodida, sabe? Acho que ela não podia estar inteira. Você está mudando, a sua vida está mais caótica. Tá tudo muito ordenado. Acho que falta o caos aqui para você conseguir chegar numa coisa do seu trabalho mais íntima, para conseguir acessar coisas mais profundas. Entrar no buraco negro com essa espaçonave. A vida apresenta muitas portas, né? Eu acho que vocês devem estar muito assustados. Essa coisa de mudar o quê, mudar para onde, e a reverberação disso na vida, né? Porque se abrir uma porta, você vai encontrar mais 50 lá na frente. É um caos organizado. E tem uma súplica. Você quer mudar, mas não quer mudar.
no sentido que os números se permanecem, só mudam de ordem, quase a mesma coisa. Eu acho que está bem cumprido no meu olhar. Tem que começar, né? Eu acho que a gente tem que ter um ponto de partida forte. Você já tendo alguma coisa aí de alicerce, dá para você arriscar um pouco mais. É interessante que a Márcia sugeriu agora há pouco que vocês não esqueçam essa porta, porque isso é muito libertador para a fotografia. Trabalho de composição, de equilíbrio, de libertação dessa coisa de não ficar aprisionado naquela imagem que tem uma descrição um pouco mais clara. Claro, se a gente quer ser mais metafórico, mais poético, né? Porque isso é que toca mais as pessoas. Esse é o convite dela para você e para vocês, né? Pelo jeito. Para todo mundo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Depois de umas porradas, é sempre legal ganhar um abraço, né? Pelo menos um conforto ali. Tô de olho em você, Patrícia. Pode vir aqui. Ela veio florida hoje. Se chama Seance. Sessão espírita. Então, esse é o E sense. tem tudo a ver, porque olhando essa foto me faz lembrar o Dr. Baradu, que é um cara do século XIX que fotografava as almas. Incrível, incrível. E Nossa, aí, realmente, quando você tem essa imagem disforme, você tem essa sensação de que isso é uma aura. Está falando de uma coisa imaterial. Que tem essa coisa, essa presença geométrica e a alma. Bastante. E os elementos, não é uma coisa né? que você consegue apreender. Aqui devem ser os dedos. Então ela Fazer tem a uma mesa. coisa mais... É a mesa pra invocar, né? Você falou que não é romântica, mas essa pena me faz pensar em algo romântico. Que é o ar, né? Eu queria ter colocado todos algo os elementos. Feminino, sem ver que é um trabalho feminino, eu pensaria que é algo feminino. Daqui vai para o ectoplasma, né? Saindo. E ela ficou experimentando o tempo todo, porque eles tinham apenas 6 papéis. Eu gastei mais nessa. Aí depois que eu fiz essa aqui foi um pouquinho difícil por causa do algodão, né? Que eu tava segurando e não tem muitas mãos para ajudar a gente. Mas essa foi a mais complicadinha, eu nunca tinha feito. Legal. E aí eu não sabia o quanto rápido tinha que ser. Eu montei um bonequinho ridículo de algodão. Ótimo. E aí eu fiz bem rápido, aí pegou. Aí é todo vazado, então ele é uma nuvem, né? Eu ele já percebi tem um pouco esse aspecto imaterial. O crânio mesmo, ele ultrapassou aqui. Porque ele é meio translúcido, né? Mas não tanto o suficiente. Ficou muito legal esse vazado que deu. Foi impressionante, assim, ver que ultrapassou. Acho que a nossa 4ª temporada vai se chamar... Às vezes é arte na fotografia, arte no fotograma. Porque tem tanto assunto. É muito legal. É um universo, né? É algo que eu achei bem legal de experimentar. Eu gostaria de fazer mais vezes. E como é uma possibilidade muito diferente da nossa realidade, ela é mais mágica, né? Exatamente. E para vocês que não passaram, porque a gente já viveu o analógico, vocês já chegaram no digital. E tem um retorno, né, Márcia, também para uma outra temporalidade da fotografia. Fotografia é única, a gente não está falando do contrário da reprodutibilidade, né? Exatamente, isso daqui é único, é um original. Então tem outro caráter, né? É uma coisa... É origem e original. É origem da fotografia com o original nas mãos. Incrível. Acho que eles entraram digitais e vão sair analógicos. Eu uso muito analógico no meu trabalho. É unplugged agora. Fiquei com muito medo deles não aceitarem e ser algo muito pesado. Obrigada, Patrícia. Que bom. Então vamos lá, Natália, por favor. Eu chamei a série de Sino Rosas e resolvi fazer essa montagem agora porque eu acho que elas conversam muito, né? Então eu quis fazer uma ligação entre elas. Eu estava procurando elemento de transparência para explorar as camadas, né? E na hora eu montei com aquele papel celofane. Celofane. Isso, aí amarrei com uma corda e fui brincando, né? Com elas. Depois eu também amassei um papel, soltei para ver no movimento como ficava, mas aí já fugi um pouco da... Eu queria uma unidade. Deixa eu te perguntar, você fez os 3 assim, com a luz, ou você fez um de cada vez e agora que você montou? Legal. Um de cada vez. Bacana. Foram 2 exposições, 2 disparos de 3 segundos cada uma. E é legal, porque realmente o celofane dá uma tridimensionalidade
criatividade. Eu gostei muito do fato das composições serem mais desorganizadas. É um ganho quando você monta desse jeito desconstruído, né? É um trabalho que dá para pensar nele grande, sim, né? De já ir montando. pensar, Agora é curioso perceber como numa experiência que eles nunca tinham tido, com fotogramas, todos eles parece que se soltaram. Apesar de ser muito antigo, é muito novo para essa geração. E tudo que é novo tem esse frescor de novidade, né? De coisas que você mas acho não que serve aqui como uma regra, né? Desautomatizem-se. Pois é. Né? Libertem-se, porque olha, os trabalhos todos fluem, né? Sai daquele lugarzinho cômodo e vem para um espaço criativo. Ela está olhando sem a câmera, então é uma relação muito diferente, né? Não tem o obturador. O que eu gostei bastante foi a digestão. Ela digeriu. Porque eu cheguei lá perto da mesa, ela estava fazendo até o brinquedo, parece dominó. Estava uma coisa quadrada, né? Mas aí eu vi ela estava estudando mais ali o material. Então, esse momento é muito rico. Eu observo muito o trabalho antes dele virar uma outra coisa. É momento de decantação, né, Márcia? Depois que ele está pronto, você convive com ele, ele te diz coisas também, né? Foi o que aconteceu. Porque eu acho que na hora que a gente está fazendo, por mais que você tenha intenções, é mais intuitivo. Porque, enfim, você não está com a câmera, é mais experimental. Né? A verdade é que o gesto criativo, quando ele vem num arrobo, como foi o processo de vocês ali, ele traz muito do inconsciente. Mais autêntico, né? É preciso, depois de um tempo de decantação, para que esse trabalho comece a dialogar com você. Entre criador e criatura, essa relação vai se transformando no tempo. Essa foi a primeira cópia física que a gente recebeu logo, né? Que a gente já saiu de lá, as outras... Com tudo na mão, então, também maravilhoso, completamente diferente, Exato, né? Também acho. Ela entendeu bem o meu começo ali do jardim, né? E foi bem legal. Obrigado, maravilhoso, lindo. Parabéns. Arrasou. Arrasou. Rafael. Sorteio do último. Aquele que eu faço, que eu giro a roleta e yes! Nunca tinha feito algo assim, né? Então, quando eu entrei lá, foi uma experiência totalmente inovadora. Eu me senti como uma criança na época de escola que vai aprender a ver coisas novas, experimentar coisas novas. Que bom. Não é um conjunto, né? Cada uma tem um título. Aqui é a porta para o desconhecido. Essa daqui é o corredor e essa pipa. Não tinha muita referência, não sabia o que fazer. Eu deixei o que eu estava sentindo. Eu quis passar o que eu estava sentindo no momento. Aqui é aquela coisa do mistério, escuro, a sala escura, eu fui por aí. Esse é o corredor, porque na minha escola o corredor tinha janelinha assim, era tudo de concreto. E as crianças ficam tudo com o olhinho lá olhando para a rua. E a gente fica falando com eles de fora, para dentro, quem tá lá fora quer falar lá dentro. E aqui para tentar mostrar os olhinhos das crianças. E o que te conectou com esse espaço da escola? Foi uma viagem no tempo. Foi recortar, porque eu tinha que testar, eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí eu testava as coisas. E essa daqui pipa porque eu fazia uns pipas assim de escama e eram os mais difíceis de fazer. E aí eu coloquei a borboleta para simbolizar o voo. Você fala da sua infância e tudo, mas eu olho isso, para mim parece grafite de rua. Faixa de pedestre, sinalização de trânsito. O que eu acho interessante é que ele bota o sentimento dele. Cada um lê uma coisa, né? Para mim tem uma coisa mais a ver com cidade, com... Até porque ele ficou no alto contraste, né? Ele quase não usou meio tom. Bem gráfico aqui, a gente também. tem apenas aqui um ponto acinzentado. Me lembrou um pouco de ilustração. Eu comecei a pensar um pouco em Kafka até. Esses corredores que não vão a lugar nenhum. Essa porta. Aqui também, né? Curioso perceber como o trabalho se desdobra em símbolos, né? Você foi falar da questão urbana, eu pensei no Kafka, ele foi para a infância. E talvez até esse alto contraste ajude um pouco nisso, né? Dá essa cara mais gráfica, né? Exato. E mais chapada, que a gente tem menos a tridimensionalidade, né? Por isso essa cara mais gráfica. História em quadrinho também, talvez, né? Também. Eu não gosto dessa aqui nesse conjunto. Eu acho que ela tem um recado, ela tem a coisa um pouco grafiteira. É que ela é um pouco mais muito evidente, óbvia, assim, vamos dizer assim, óbvia. né? Essas daqui tem um pouco mais de mistério. Acho que no conjunto, né? Porque ele podia ter feito isolado e ter contado mais história. Se fizer assim, melhor? É que para cada uma E se ela fosse vertical? Porque essas horizontais estão pegando. Agora verticalizou, eu acho que já dá um sentido, né? Às vezes um toque, né? Meus parabéns, Rafael. Que bom. Obrigado. Legal. Muito bom, legal. Obrigado. Eu achei melhor ter sido só 3 mesmo, porque se fosse 6, haja criatividade. Agora